não existe abrigo, não existe tratamento, não existe remédio. É comprovado que a pessoa só larga a droga verdadeiramente quando aceita Jesus. É a pura verdade. As pessoas estão na rua, eles não sabem o que estão fazendo, gente. Eles roubam, matam. Colegas que tomou tiro já na rua, né, Eduardo? Toma facada, eles mordem, tacam pedra. É difícil. Mas é muito difícil falar sobre essa situação toda, gente. É só oração. A gente pede vocês que orem, porque a gente vê hoje crianças de 8 anos usuárias de crack. Crianças de 7, 8, 9, 10 anos, dependente do crack, gente. Então, como eu falei para vocês, que só Jesus salva. Não tem essa de tratamento, não tem essa de remédio, não tem nada, gente. É só com oração e com Jesus mesmo, entrando nas nossas vidas. Eu estava afastado, desde a campanha, né? Eu saí para fazer a campanha do prefeito, estou voltando agora dia 1º, logo feriado, mas para a gente não tem dia certo, é sábado, é domingo, é carnaval, é feriado, a gente está na rua, 24 horas. Existe a possibilidade da igreja, os jovens principalmente, dar um apoio, visitar esse acampamento, levar uma palavra? Fala sobre isso. Tem sim, tem, porque aos domingos, quando a gente vai ao abrigo, existe outras igrejas visitando, fazendo oração, tem mistério de louvores lá. Eu posso estar conversando com o pastor Nilber, com a permissão do meu apóstolo, é claro, que a gente marcar um domingo de manhã, um domingo à tarde, e a gente fazer uma visita. O maior abrigo que tem, cerca de uns 500 abrigados ou mais, é em Santa Cruz. É um pouquinho longe, mas vale a pena, gente. Precisam muito. Amém. Então, você que tem esse interesse de estender o braço, de ser o braço de Jesus, de abençoar essas vidas, eu creio no poder da oração, eu creio no poder dessa ministração que liberta. Nos procurem para a gente estar organizando, né, apóstolo? Uma visita, um trabalho lá. Gostaria de chamar o apóstolo Ari para que esteja orando por vocês dois. Amém. Queria pedir à igreja que colocasse de pé, por favor. Por 2 vezes, ali na entrada da Ilha do Governador, meu coração ficou apertado em ver aquelas pessoas como verdadeiros zumbis. E eu fiquei muito emocionado e disse: Senhor, me dá autoridade contra o crack, para poder orar por essas pessoas e elas serem curadas, porque o crack é uma droga violenta demais, e a pessoa que é usuário dessa droga, logo da primeira vez em diante, ela fica destruída e tem problema no cérebro. Então, eu queria que a igreja agora levantasse as mãos. Nós vamos ungir. Aliás, a igreja não pode ficar apenas orando, a gente tem que agir. Por isso eu quero desafiar os jovens avivados a participarem desse desafio, né? Não só os jovens, mas qualquer membro da igreja que tem esse desejo de abençoar as pessoas, porque a igreja é isso, ela está aqui para abençoar as pessoas, né? Vamos combinar aqui com o pastor Ilbe, com os irmãos, e nós vamos ajudar essas pessoas. Se é pela libertação, se é pela ministração do evangelho que milagre acontece, então não custa nada, é o que a gente sabe fazer. Falar de Jesus, orar, repreender esse vício da droga, amém? Então, vamos ungir as mãos aqui desses poderosos homens de Deus, e nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós dizemos o teu nome, esse desafio. A igreja está aqui na terra para ser um canal de bênção, um veículo de bênção às pessoas, e nós queremos, ó Deus, abençoar a vida desses 2 nossos irmãos, e que quando eles orarem por essas pessoas, o poder do crack, da maconha, da cocaína, da heroína, do LSD, seja obediente à ordem que fluir da vida desses irmãos. A palavra diz que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, ó Deus. E agora dá essa unção, essa capacitação,
E quando eles encontrarem uma pessoa numa situação como essa, o remédio seja a ministração do Evangelho em poder e autoridade. Como igreja, nós vos abençoamos em nome de Jesus. E que vocês sejam usados por Deus para desfazerem as obras de Satanás na vida do ser humano. Que vocês sejam as mãos do Senhor Jesus, os lábios do Senhor Jesus, os pés do Senhor Jesus, a mente do Senhor. Que vidas sejam libertas pela ministração no Evangelho com poder. Nós vos abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar um pouquinho. Fernandinho está aí? Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Irmãos, estamos no mês de abril. A comunidade evangélica cristã da Vila da Penha completou 32 anos, dia 11 de abril. E em 1994, a gente sonhando por um lugar, começamos a procurar. Era uma promessa de um lugar para 3.000 pessoas. Começamos a procurar e chegamos à conclusão que seria impossível para nós comprarmos um espaço tão grande que tinha a ver com a promessa que Deus nos deu. E andamos por vários lugares, até que nós descobrimos esse imóvel que nós estamos. Um corretor de imóveis nos ofereceu esse local, e nós também não tínhamos o dinheiro, mas oferecemos, não me lembro bem, se 3 ou 4 automóveis e 2 tratores. Os automóveis até que foi um pouquinho fácil a gente fazer esse tipo de negócio, porque pela graça de Deus nós tínhamos sido usados para restaurar a família de um empresário em Itajubá, Minas Gerais, e ele ofereceu 4 consórcios para nós, e esses automóveis seriam liberados. Mas o trator a gente não sabia muito bem como comprar esses tratores. E íamos entregar esses bens em troca do imóvel. E pouquinho mais depois, nós descobrimos aqui, se você não sabe, aqui atrás da gente tem a maior refinaria de ouro do Brasil. Ninguém refina ouro como Pernambuco, aqui atrás. Inclusive, ele ofereceu esse prédio para a igreja. E eu entrei aqui e ele falou: e vocês estão a fim de comprar o terreno aí? Falei: sim, esse imóvel está no leilão. Falei: é mesmo? É. E então nós fomos na primeira vara de falência com o leiloeiro Paulo Brame, ele já é falecido. Pegamos algumas informações com ele. Ele falou: olha, o imóvel já foi a leilão, mas se vocês mandaram uma petição para o juiz, ele é capaz de liberar para vocês. Então fizemos aquela petição, e o juiz aceitou, mas a gente não tinha dinheiro, né? E perdemos a oportunidade. Alguns meses depois, o leiloeiro Paulo Brame ligou para nós e falou assim: olha, vocês têm interesse ainda no imóvel? Que vai a leilão novamente. Eu falei: sim, a gente tem interesse. Então começamos a trabalhar para levantar o recurso. E se há alguém aqui que não acredita em milagre, você vai acreditar, porque nós estamos dentro de um milagre. Uma propriedade dessa hoje aqui custa no mínimo uns 4 milhões de reais. E naquela época, em 1994, nós tínhamos que dar, se fôssemos contemplados no leilão com a maior oferta, nós teríamos que dar 70 mil à vista, e tinha mais 200 mil que eram impostos dessa empresa. Aqui tinha uma empresa, uma siderúrgica chamada Fundição Suburbana. E então nós teríamos que pagar esses 200 e tantos mil reais.
E foi uma experiência maravilhosa, que eu não vou esquecer nunca mais. Toda vez que eu entro aqui, eu lembro que esse lugar aqui é um milagre. Né? O dinheiro não chama a fé, mas a fé chama o dinheiro. E eu lembro que nós fizemos o primeiro desafio na igreja para levantar o recurso, mas não deu certo. Deus não tocou o coração de ninguém, ninguém se movimentou para dar nada, e aí perdemos a oportunidade. Mas na segunda oportunidade, me parece que era o tempo de Deus, e Ele colocou fé nos nossos corações. E eu lembro que a minha família, naquela época, como sempre, pastor tem que ser exemplo, tem que ser o desafio dos demais. E eu lembro que eu tinha sido convidado para orar por uma artista muito famosa no Brasil. Ela estava já umas 4 semanas em estado de choque. E eu fui convidado para orar por essa cantora muito famosa. E levei um pastor comigo, porque eu achava que era possessão maligna. E fomos até a casa dessa cantora, e ela estava lá, naquela cama. Já tinha recebido visita de vários médicos, vários pastores. E nós estávamos num jejum de 40 dias. E foi uma experiência incrível, impressionante. Como Deus é bom, como Deus nos ama, como Ele responde às nossas orações. Foi demais, aquela manhã foi demais. Nós ouvimos a história, como foi que essa moça entrou no estado de choque, e oramos e expulsamos o capeta e não aconteceu nada. E a mãe dessa cantora falou: e agora, pastor, o que nós vamos fazer? Falei: não sei, mas Deus sabe. Aí o Senhor falou comigo assim: procura conhecer a história mais aprofundada. Aí fomos para uma sala, e a mãe ali começou a contar a história e tal. Enquanto a mãe contava a história, o Senhor falou comigo assim: leia a oração de Jonas e ela vai se levantar. Como, Senhor? Leia a oração de Jonas e ela vai se levantar. Falei: amém. Falei: pode parar com a história, Deus já falou com a gente, vamos até lá orar por ela e ela vai se levantar. E fizemos uma oração inicial, 2 lágrimas rolaram dos olhos daquela cantora famosa. Ela abriu os olhos assim e me olhou assim com a cara muito enfesada. Quem mandou você me tirar do lugar que eu estava? Eu estava tão bom, vou voltar para lá. Apagou de novo. Aí eu abri a Bíblia e comecei a ler a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. E à medida que eu ia lendo aquela oração, ela ia se mexendo, se mexendo, se mexendo, abri os olhos. Falou: estou bem, mãe, quero comer, quero beber, quero tomar banho, quero me arrumar, quero trabalhar. Foi tremendo. E o pai dessa moça, como foi cogitado para ser ministro das telecomunicações, quem sabe ele não está ouvindo agora pela internet esse testemunho. Falou: eu quero dar um presente para você. Não é mesmo? É. Não, mas eu não vim aqui em troca de presente. Não, mas eu quero te dar um presente. Então tá bom, vai na agência tal, lá tem um celular de presente para você. A época que lançaram o celular no Brasil custava $3.500. Quantos lembram dessa época? Você não lembra, você é jovem, isso é só para idoso. Era um tijolaço da Motorola, um celular do tamanho de um bonde, mas eu vendi por $3.500. E foi a oferta que naquela noite poderosa, quantos estavam lá naquela, não sei se uma noite ou uma manhã, levanta a mão bem alto, quem estava lá? Eu ofereci o celular, o Léo deu a bateria dele, não sei se o Tiago deu a bicicleta, a Denise também deu uma quantia, e pasmem, numa noite, nós podíamos abrir uma loja das Casas Bahia,
Porque o que foi arrecadado de televisores, geladeira, micro-ondas, foi um negócio assim impressionante. Mas quem deu o tiro inicial foi a pastora Sandra. Ela começou a chorar, eu fiz o apelo, dei a nossa oferta e esperando a reação da igreja. Falei, Senhor, será que não vai dar em nada isso aqui? Então a pastora Sandra, mãe da Aline Barros, começou a chorar e falou, eu quero dar o nosso Fusquinha. E foi isso que aconteceu. E foi uma experiência extraordinária, eu nunca mais vou esquecer. Que experiência. Algumas coisas nós vendemos. Um empresário ali próximo da Vila da Penha, ele nos procurou, ele falou, olha, Ari, eu sei que vocês estão levantando aí um desafio e tal. Eu vendi um carro para uma empresa que fabrica água sanitária e eles não me pagaram, e eles querem me pagar com água sanitária. Vocês querem receber aqui uma carreta de água sanitária? Eu falei, claro que quero. Pararam a carreta de água sanitária. Quantos lembram disso aí? O salão da igreja ficou cheio de água sanitária. Os membros da igreja saíram pela rua vendendo água sanitária, venderam toda a água sanitária. Foram para aquele sinal ali na Vila da Penha com a faixa, pegando moedinha, R$1, 50 centavos. Será que nós teremos coragem de fazer isso novamente? Gente, foi tremendo, foi demais. E no mês de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, no dia 4, às 4h, aproximadamente, nós estávamos num leilão. O irmão Aloysio estava lá. Estava lá, irmão Aloysio? Rapaz, aquele dia. Irmãos, quando eu vi aquele monte de empresário, na primeira vara de falência, todo mundo equipado com celular, pasta de couro, aquela coisa toda, todo mundo chique, eu parecia o irmão Metralha. Uma camisa listada, tênis bem vagabundo, porque o leiloeiro havia me dado uma estratégia. E aí eu fui dentro da estratégia que o leiloeiro me ensinou. E, gente, quando eu me vi no meio daqueles empresários, eu pensei comigo, eu sou um pastor, é muito doido. Porque se eu não levar esse terreno, acabou meu pastorado. Como é que eu vou devolver micro-ondas, geladeira, televisor, terreno? Vão me bater, vão me crucificar. E aí, foi um negócio tremendo. Fundição, aliás, leilão da fundição auto-suburbana, lance inicial, e começou a guerra. 1.000 para lá, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Falei, Jesus. Quando chegou 40.000, 47.000, só ficou eu, Deus, os pastores doidos, os líderes doidos, estavam comigo. E um homem chamado Dr. Walter Acantelado, dono de uma empresa chamada Brick Brack. E ele gritou, 47.000. Falei, 47.100. 48.000. 48.100. 49.000. Falei, 49.100. 50.000. E aí minha cabeça começou a rodar, e eu comecei a pensar nos prejuízos, nos danos. Falei, Jesus, e agora? A gente tem que vender ainda tanta coisa para pagar esse imóvel. E os nossos líderes olhando para nós, assim, preocupados. E o Senhor falou ao meu coração que Ele ia frisar, congelar aquele empresário. Aí o leiloeiro Paulo Brame tinha um martelinho de ouro. Ele ameaçou contar a favor do Dr. Walter Acantelado. Falou, e agora, pastor? Vai dar mais algum lance? Aí eu senti que o empresário ficou assim meio... Falei, agora, Jesus, o homem congelou. Aí o leiloeiro começou a contar a favor do empresário. Dou-lhe uma.
dou-lhe 2. Quando ia dizer, dou-lhe 3, eu falei, 50.100. Aí na assembleia todo mundo riu como vocês acabaram de rir. E o empresário ficou ali olhando para mim, olhando para ele olhando para mim, olhando para ele. E o leiloeiro agora começou a contar a nosso favor. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. O imóvel é da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha. Aleluia! Irmão, sabe que teve um momento da minha vida aqui como pastor dessa igreja, que eu pensei, Senhor, será que eu ainda tenho aquela fé daquele dia lá? E o Espírito Santo me repreendeu e falou, é dali para frente. Sua fé tem que crescer. E eu lembro que um pastor da Argentina foi nos visitar na Vila da Penha. E eu pedi que ele viesse aqui. E estava uma garoa, uma chuva bem fininha. E quando esse homem colocou o pé ali naquele portão para dentro, ele começou a dançar, ele parecia um bailarino, começou a dançar, eu não sei quem é que estava comigo, devia ter alguém comigo, mas ele começou a dançar, ele falou, pastor, Deus está me mostrando aqui tudo parede de ouro. Falou, pastor, Deus está me falando que você vai comprar esse quarteirão inteiro, porque a igreja vai crescer muito. E nós começamos aqui, um grupo bem pequeno, nós queríamos tomar posse desse lugar. A pastora Marli tinha um grupo aqui, e Deus falou comigo para sair da igreja da Vila da Penha, uma igreja famosa, conhecida, em quase 70 países, e eu larguei tudo lá para começar tudo do zero aqui, porque o sonho que eu tinha, que a gente tinha perdido, era a visão da célula, dos grupos familiares. E eu sonhava, o que eu mais sonhava era restaurar a visão original da igreja. E hoje, nós estamos na visão do MDA, que é a visão de células, de grupos familiares. Olha como está a igreja aí. Começamos aqui com um grupinho de umas 10 pessoas. Olha para trás, veja quantas pessoas tem aí. Esse lugar aqui era feio. Alguém disse, pastor, caiu uma bomba atômica aí dentro. Que só de entulho, aqui dentro nós tiramos quase 50 caminhões enormes de entulho. E a fé da igreja foi crescendo. Eu lembro um tempo que nós reunimos lá em cima, reformamos o salão de baixo. Eu lembro uma ocasião que a Aline e Gilmar tiveram aqui, tinha uma goteira na nossa cabeça. O púlpito era lá naquele cantinho, salão de lá. O chão tinha mais buraco do que a Avenida Brasil, ou melhor, do que a Transamazônica. Era horrível. Poça d'água, se as pessoas caíssem no espírito, iam tomar um banho ou ser batizadas ao mesmo tempo. Tamanhas poças de água que tinha aqui na igreja. Mas olha, foi indo, sua fé, seu recurso, ainda que pouco. Deus foi movendo, foi agindo. Terminamos o salão de baixo. Reformamos os salões de cima das crianças, está muito lindo. O nosso sonho ainda é terminar aquele salão de cá, com uma laje até o final, com uma escada grande, que a gente pode fazer um outro salãozinho ali de reuniões. E depois viemos para cá, você lembra? Lembra aquela conferência que as pessoas caíam no chão aqui pelo Espírito e pareciam bife à milanesa? Era unção do bife à milanesa. As pessoas ficavam todas empoeiradas. Eu chegava em casa com uma vergonha, falava com a minha esposa, falava, Jesus, que reunião, né? Vexatória aquela, as pessoas tudo empoeirado e aquela coisa, mas o Senhor foi colocando fé no nosso coração. Olha, nós colocamos esse piso lindo aqui, amém?
E há muita coisa para ser feita. Nós estamos recuperando a fachada da igreja, mandamos fazer um portão novo, deve chegar daqui uns 15 dias, portão muito lindo. Já compramos mais uma carreta de tijolos, nós vamos reformar todo aquele paredão de lá, vai ficar muito bonito. Nós queremos calçar esse terreno aí, porque o jejum do ano que vem nós vamos fazer nesse terreno, vamos colocar um palco muito lindo ali, vamos fazer a peça de teatro, a restauração do altar, né? O Anderson já está pensando nisso, o Tiago já estão pensando nisso, vai ser uma festa linda, né? E nós estamos sonhando restaurar esse salão. E há muita coisa para se fazer. E hoje pela manhã, nós fizemos já um desafio com a liderança da igreja. Daqui a pouquinho eu vou dar para vocês o relatório do que nós levantamos de manhã com a liderança, embora toda a liderança não estava aqui presente, mas foi uma quantia expressiva. Eu acredito que a igreja é o que a liderança é, e então eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, porque o nosso desejo é terminar a obra aqui dentro. A gente pretende melhorar essas colunas, rebaixar o teto, climatizar o salão, e a gente quer deixar a nossa casa muito linda para receber nossos amigos, né? As pessoas que você ama, seus familiares. Quem não quer ter uma casa chique, arrumada, para receber seus amigos e seus parentes? E a gente entende que a igreja também é assim, né? Quero lembrar para você que a gente não tem aqui nenhum empresário cheio da grana, cheio do dinheiro, mas nós temos a fé. Eu estava falando sobre poder da unidade, hoje pela manhã, para desafiar a nossa liderança. Então eu quero compartilhar com você, pelo menos uns 20 minutinhos, tá? São 7:55, tá? Uns 20 minutinhos, sobre essa palavra, para a gente fazer o desafio dessa noite. A primeira coisa que eu queria lembrar para você é que há muitos anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante com um patrão que eu tinha. Ele era muito amigo, muito bom, chamava Rudi Feitler. E a família dele era uma família de sucesso. A filha dele chamava Bia Feitler, ela era redatora do New York Times, e era uma família muito abençoada. Esse homem mandou o filho dele para Israel, para trabalhar nos kibbutz. O nome desse filho dele era George Feitler, e o sonho desse pai era que o filho assumisse as empresas do pai. Só que quando o filho voltou, ele recebeu passagem só de ida e tinha que sobreviver a Israel. É assim que os pais fazem com os jovens israelitas. Eles são mandados para Israel só com o dinheiro da ida, e lá eles têm que se virar, trabalhar nos kibbutz, pagar sua faculdade, se formar e assim por diante. É uma boa estratégia, né? E esse jovem, quando voltou, ele já estava mais rico do que o pai. Quando o pai quis oferecer a gráfica para o filho cuidar, ele falou: não, pai, eu estou mais rico do que você, não quero, meu negócio é importação, exportação. Mas um dia o Rudi Feitler falou para mim: Ari, você quer saber o segredo do meu sucesso? Oh, seria bom. E ele falou assim: todo ano, no levantamento do lucro que a gente tem na nossa empresa, a gente pega 10% de tudo que a gente arrecada ao longo do ano e nós mandamos de oferta para o Estado de Israel. É o nosso dízimo. Nós somos judeus, israelitas, nós amamos a nossa nação e nós mandamos 10% para lá. Conversando com um teólogo, talvez da igreja de maior expressão no Brasil, aquele teólogo disse para mim: você sabe que o líder principal dessa organização faz, pastor Ari? Eu falei: não. Ele pega 10% de tudo que ele arrecada nas igrejas, no Brasil e em outras nações, e ele manda para Israel. E ele é recebido como estadista em Israel. Esse é o segredo do sucesso financeiro dessa igreja. E um pastor nosso, do ministério,
estava compartilhando comigo uma experiência que ele teve. Isso me ajudou muito na minha ida a Israel. Eu fiz o desafio à igreja. Levantamos $150 naquela reunião. Eu juntei mais 150 e nós entregamos numa igreja messiânica em Israel, no último dia que nós estávamos lá, essa oferta. E a partir daí, milagres começaram a acontecer com as nossas vidas. E eu quero dizer que eu creio na bênção de Abraão. Deus disse: abençoarei os que te abençoarem. Quem abençoa Israel é abençoado. E nós abençoamos a igreja em Israel. Nós como igreja e eu como ministro e líder dessa igreja. E a partir daí coisas impressionantes têm acontecido comigo. Agora mesmo, lá em Belém, vendo como é que os pastores levantavam dízimo e oferta, eu me ofereci para o pastor Genido. Falei: posso tirar a oferta pelo menos uma noite? Ele falou: pode, pastor. Então tá. Foi a maior oferta que aquela igreja tirou nos anos de existência dela lá em Belém. Porque eu preguei para eles o que estou pregando para vocês. E quando eu fiz o desafio, todas as pessoas, se ficaram umas 8, 9 pessoas no banco, foi muito. Todas as pessoas vieram à frente. E não era pouco dinheiro, não. Eu vi nota de 50, eu vi nota de 100, sabe? As pessoas entenderam que o nosso dízimo e a nossa oferta não é para resolver o problema da igreja, é para resolver o nosso problema. Irmãos, eu tive a honra, o privilégio de nascer num ano de 1949, quando Oswaldo Aranha, o estadista brasileiro, deu o voto de Minerva para reconhecer Israel como nação. Quem abençoa Israel é abençoado. Quem diria que o Brasil ia emprestar dinheiro para o FMI? Isso é resultado, irmãos, da bênção de Deus sobre o Brasil. Há profecia sobre a nação brasileira que o Brasil será o celeiro do mundo e o celeiro das nações. Quem diria que um líder de uma denominação pagaria 120 milhões de reais por ano para manter seus programas na televisão? Cada um tem a sua visão. Eu, com 120 milhões de reais, ia abrir igreja em todas as grandes capitais do Brasil. Porque eu creio nesse projeto do grupo familiar, da expansão da obra de Deus. E Deus vai nos conceder essa bênção, eu creio. Amém? Então, há uma bênção sobre a nação brasileira. O Brasil está crescendo muito. Alguém disse que a próxima hegemonia é que o dinheiro do mundo vem para o Brasil, e vem mesmo. Vem mesmo. Há uma bênção sobre o Brasil, essa bênção está sobre você. E para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, eu queria compartilhar com você o que está escrito em Malaquias capítulo 1. Porque Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Você já parou para pensar sobre isso? É importante a gente pensar sobre isso. Porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Abel entregou das suas primícias. Ele queria o reino de Deus em primeiro lugar. Por que que aqui nessa noite temos pessoas que são abençoadas e pessoas que não são abençoadas? No sentido da prosperidade, né? Não que a obra de Deus é como um Deus que tem um supermercado oferecendo bênção para todo mundo. Não, eu creio que é por muito esforço que a gente entra no reino de Deus. E só aqueles que se esforçam entram no reino de Deus. É importante a gente pensar sobre isso. O mundo investe muito contra a obra de Deus. Irmãos, eu fui da indústria gráfica durante quase 30 anos. A maior gráfica do mundo é dos Testemunhas de Jeová. Domingo de manhã,
é quase impossível você entrar numa casa e não ver uma revistinha lá chamada Sentinela, a maior gráfica do mundo. Eles têm impressoras que imprimem 80, 90, 100 mil por hora. Eles têm máquinas que imprimem, que dobra, que grampeia, que corta, que já sai o produto todo embalado. Uma seita que divulga uma heresia. O mundo investe muito contra a obra de Deus. Dalila foi contratada pelos filisteus, ela recebeu uma alta soma de dinheiro para derrubar a vida de um homem de Deus. Seu nome, Sansão. Os guardas que estavam lá no sepulcro de Jesus foram subornados para contarem uma história errada acerca da ressurreição. Levaram muito dinheiro para dizer que o corpo de Jesus foi roubado. Por isso que a igreja primitiva reagiu, e a Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e colocavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Querendo dizer a igreja primitiva, o dinheiro não faz a nossa cabeça, o dinheiro está debaixo dos nossos pés. O dinheiro não nos domina, nós dominamos o dinheiro. É verdade. E a Bíblia diz o seguinte: aquele que ama o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. E diz mais: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque muitos, não sabendo usá-lo, se desviaram da fé. Então é importante a gente pensar sobre isso no momento em que a gente está fazendo um desafio, não para missões, para abrir novas igrejas. Eu diria que esse desafio é para o nosso próprio conforto e para o conforto dos amigos e convidados que a gente vai trazer. Porque uma coisa eu sei, vocês se sentiam muito envergonhados, como eu, ao responder: onde é a sua igreja? É lá onde está em obra há mais de 20 anos, que aquela parede está toda descascada e você não consegue acertar aquilo lá? Eu sei que você sentia muita vergonha, porque eu também sentia muita vergonha de dizer que a igreja é aqui. Mas agora, você está orgulhoso. Não, é onde tem aquele painel bonito, né? Que colocamos lá na parede aquela resina, né, que custa R$50 cada galão, que nós já gastamos quase 40 galões, vamos gastar uns 300 galões de resina para deixar essa parede linda? Ainda bem que eu ouvi um glória a Deus aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Impossível não ser abençoado aquele que é fiel a Deus. Então presta bem atenção no que eu vou lhe dizer, para a gente levantar o desafio dessa noite. Nós já fizemos vários desafios aqui. E eu sempre procuro dar o exemplo com a nossa família. Eu, Denise e Larissa. No último desafio que nós fizemos aqui, eu dei de pronto 3 cheques pré-datados de R$1.000. Um já era para descontar na hora. Mas eu orei e falei: Senhor, eu quero dar mais. E eu dei, no último desafio, R$13.800 de oferta para esse projeto, porque creio no projeto e creio que todo líder tem que ser o exemplo referencial. Você deve perguntar: puxa, apóstolo, de onde você tirou tanto dinheiro? Bom, eu tenho uma habilidade para vender. Eu vendo obra de arte, vendo telas que custa 20, 30, 40, 50 mil reais. Por outro lado, a pessoa que nos ajuda, chamado Sátiro Marques, é uma pessoa que tem sido muito abençoada. E hoje ele pinta muitas telas com temas bíblicos, que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Eu dei uns vídeos para ele de presente. Ele estava me contando semana passada que ele reuniu seus amigos, ele passou o vídeo e disse que até as crianças estavam chorando depois de assistir aquele vídeo. Falei: Sátiro, eu quero participar dessas reuniões. Quem sabe não vai ser uma oportunidade para a gente pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Porque uma coisa é certa, irmãos. Se nós tivéssemos essa igreja aqui na Barra, já teríamos feito a obra. Que tem a ver com a condição econômica de cada lugar.
Conheço uma igreja lá na Barra com 1.000 membros, que comprou um terreno por mais de 5 milhões de reais, que tem a ver com a condição econômica do lugar, né? Não é que a gente vai ficar abrindo igrejas em lugares que têm condição econômica, mas nós estamos orando para Deus nos levar para esses lugares também. Nossa igreja em Manaus, puxa, compraram um terreno que está avaliado em 14 milhões de reais. Tem mais de 4.000 membros a nossa igreja lá. É a maior igreja do ministério. Vamos construir uma catedral para 10.000 pessoas. A igreja está no lugar que as pessoas não têm muita condição econômica, mas são 4.000 pessoas. Tem a ver com o crescimento, com a multiplicação da igreja. Então, o sonho de Deus é que a igreja cresça mesmo e se multiplique. Mas voltando aqui ao nosso assunto. A pergunta é, por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Porque Malaquias, o livro que trata de dízimo e oferta, porque Malaquias cita essa questão de Jacó e Esaú? Por quê? Porque esses dois irmãos, filhos da mesma mãe, do mesmo pai, um foi amado por Deus e o outro rejeitado por Deus. Porque Malaquias diz, não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei Jacó e aborreci Esaú. Jacó levou a obra de Deus a sério. E Esaú não levou a obra de Deus a sério. Jacó era um homem que tinha experiências com Deus. A vida cristã se resume numa experiência com Deus. Esaú era uma pessoa religiosa que não estava nem um pouquinho interessada com a bênção da primogenitura. O primeiro filho, no Velho Testamento, tinha direito à bênção da primogenitura, herdava tudo que o pai tinha. E ele vendeu esse direito, essa herança, essa bênção. Será que há crentes em Jesus hoje que vendem seu direito de primogenitura? Que não valorizam o seu direito de primogenitura? É importante a gente pensar sobre esses detalhes. A razão pela qual Abel, quando oferecia a sua oferta, Deus se alegrava e Caim não. Deus aborrecia a oferta de Caim. Por quê? É importante a gente pensar sobre essas coisas. Muito importante. Será que Deus precisa do nosso dinheiro, da nossa oferta? Não. O nosso dízimo, a nossa oferta não resolve o problema na igreja, resolve nosso problema. A lei da semeadura e da colheita é real, é verdadeira, é fato. Vocês viram aqui eu tirar o meu relógio e entregar para o pastor Giovanni. Quantos viram? Quantos viram eu fazer isso aqui? Então, hoje pela manhã, um irmão veio a mim, um prêmio que ele ganhou na Petrobras, 10 anos na Petrobras. O broche dele de ouro, ele falou, pastor, eu quero te dar de presente esse relógio que eu ganhei, uma homenagem de 10 anos na Petrobras, esse broche. Eu falei, irmão, isso é seu, você ganhou, não, eu quero lhe dar de presente. Mas por quê? Porque eu vim lá de Belém do Pará, pastor, para essa igreja aqui, minha vida foi transformada, mudada. Você pode se levantar, irmão? Aí lá. Ele disse que é impossível a Petrobras mandá-lo de volta para Belém. Está indo de volta para Belém, bem empregado, salário abençoado. A família dele foi restaurada. Eu perguntei agora, o que você vai fazer? Eu quero começar um grupo na minha casa. Eu já comecei a ver uma comunidade evangélica da Vila da Penha em Belém mesmo. Só quero saber se você está disposto a pastorear a igreja lá. Quem está disposto a pastorear a igreja lá em Belém do Pará? Amarelou. Mas é o seguinte,
Se Deus te chamar, você vai amarelado ou verde e amarelo, mas vai, meu irmão. Amém ou não amém? Veja o que Malaquias está dizendo àquele povo. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Veja que Malaquias está tratando aqui dessa questão de investir na obra de Deus. Você sabe que eu sou um pastor que invisto na obra de Deus. Eu acredito na lei da semeadura e da colheita, eu creio. Eu creio que nós abençoamos e somos abençoados, eu creio nisso. Eu gosto de presentear, hoje mesmo pela manhã, eu honrei o irmão que chegou primeiro aqui de manhã. É uma pessoa que chega primeiro na igreja de manhã cedo, é uma pessoa apaixonada pela obra, é uma pessoa zelosa, é uma pessoa que quer Deus, é uma pessoa que tem compromisso com Deus, e a pessoa que tem compromisso com Deus é honrada por Deus. O irmão estava dizendo, pastor, eu admiro a sua família, pastor. No domingo que o Léo estava pregando, pastor, eu comecei a sonhar com a vida dos meus filhos. Sim ou não, meu irmão? Se a minha família é abençoada, eu sou apaixonado pela obra, eu invisto na obra. O desafio para você é ser igual ao seu pastor. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Então, o que Malaquias está reclamando aqui? O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. E Deus falando através de Malaquias, ele diz, se eu sou pai, onde está o respeito para comigo? Essa palavra respeito tem a ver com seu dízimo, com a sua oferta especial. Nós temos um irmão lá em Manaus, chama Paulo Bier. Ele é o maior distribuidor de sapatos na Amazônia, já falei dele aqui várias vezes. Sabe quanto ele devolve de dízimo? 25%. E é um dos nossos líderes da igreja de Manaus. Você teria essa coragem? A Vila da Penha passou por uma necessidade, eu desafiei a igreja da Vila da Penha a dar 20%, e eles deram durante vários meses, sim ou não? 20%. Nós tínhamos uma crise econômica na igreja. E eu disse, se você passar necessidade, passar dificuldade, nós vamos devolver esse dinheiro para você. Porque uma igreja de fé faz a diferença. E essa bênção volta para você. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. Deus disse assim, um filho a quem você ama. Aquilo que você ama, você estaria disposto a entregar a Deus? Um dia, nós tivemos que entregar o ministério de música dessa igreja no altar. Porque tudo que tem vida, morre. E tudo que morre, ressuscita. Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaque. Por que ele não entregou Ismael? Porque o filho que ele amava era Isaque. E ele entendeu a linguagem do Espírito. Você estaria disposto a entregar aquilo que você ama para Deus? Porque Deus entregou aquilo que ele mais amava, Jesus, o meu filho amado. Jesus é o dízimo de Deus em nosso favor. E ele nos resgatou pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós recebemos a bênção, recebemos a remissão dos nossos pecados. Jesus é o dízimo de Deus. E quando perguntaram a Abraão, meu Senhor, e quando é que você volta? Eu vou lá com o menino e eu volto. Porque quando você entrega aquela oferta de sacrifício, você volta de lá com a sua oferta. Por isso que há essa palavra tão tremenda, no monte do Senhor se proverá.
Porque a hora que Abraão ia sacrificando, Deus falou: Abraão, Abraão, não faças tal. E ele viu o cordeiro. Cordeiro é a provisão de Deus quando nós sacrificamos a ele. Ele está bom, já entendi, você é fiel. Eu só queria provar a sua fé. Está aqui o cordeiro, sacrifica o cordeiro, pode descer com seu filho. E é isso. Quantas pessoas aqui têm um testemunho poderoso para dar na área de prosperidade? Quantos? Levante sua mão, quantos? O emprego que você tem, foi Deus que abriu a porta, meu. O salário que você tem, dê glória a Deus. Você está aí com saúde. O que? Você não tem um testemunho a dar? Você está com saúde, seu coração está batendo, você almoçou, você tomou um café delicioso antes de vir para a igreja. É ou não é? Então tem mais é que agradecer a Deus, porque prosperidade é você estar bem. Amém ou não amém? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Por isso, nós fizemos o primeiro desafio com a liderança da igreja, porque a liderança tem um ministério sacerdotal de te abençoar. São líderes de grupo familiar, são supervisores, são pastores, eles têm que dar o exemplo. E aí, Malaquias pergunta: em que desprezamos nós o teu nome? Em que desprezamos nós o teu nome? Nos dízimos e nas ofertas. Essa é a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E o que é mais impressionante, que ele começa a descrever os resultados na vida de Esaú. Quais são os resultados na vida daquele que honra o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, com os desafios especiais que há na igreja? Muita coisa linda aconteceu com a gente. Puxa, quem diria que ao orar por aquela irmã já desenganada, 15 anos em estado de 15 dias, mais de 15 dias em estado de choque, e abrir os olhos e acordar, milagres. Entretanto, a Bíblia diz aqui em Malaquias 1, versículo 3, porém, aborrecia Esaú. E quais as consequências dessa palavra que Deus está dando de que aborreceu Esaú? Está lá no versículo 3. Fiz dos seus montes uma assolação. Você tem tido crise econômica? Você tem desejado e não consegue? Você passa por um emprego, por outro, a sua vida econômica nunca é estável. Será que você não está vivendo essa experiência aqui? Falando ainda sobre Esaú, isso é palavra de Deus, não é minha palavra, é palavra de Deus. Dei a herança de Esaú aos chacais do deserto. Está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 3. Será que Deus foi injusto com Esaú? Será que Deus foi muito amoroso com Jacó e desprezou? Será que Deus faz acepção de pessoas? Nós somos resultado das nossas escolhas. Aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Irmãos, os pastores estão aí como testemunho. Já vendi mais de 5 automóveis para ajudar a igreja. A primeira casa que eu comprei, que eu levei 15 anos para pagar, nós tivemos uma crise na Arca Comunidade Educacional, compramos aquele imóvel, não tínhamos mais o dinheiro, eu vendi a nossa casa para pagar aquele empreendimento lá, Arca Comunidade Educacional. Você faria isso? Você teria coragem de vender a sua casa que você levou? Eu não estou contando historinhas para vocês, é realidade. Estou te dando o exemplo de que quando nós investimos no reino, nós somos abençoados por Deus. Deus nos abençoa.
Você ouviu? Pode dar um amém? Será que Deus é justo com uns e injustos com outros? Ou será que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la? Por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Veja no versículo 4 de Malaquias, capítulo 1. Os edomitas são descendentes de Esaú. Olha o que diz a Bíblia. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Deus está impedindo a edificação da herança de Edom, os edomitas, de Esaú, descendência de Esaú. Pessoas que constroem e o castelo desmorona. Pessoas que constroem e o castelo desmorona. Pessoas que constroem e o castelo desmorona. Por quê? Porque você tem 10, 15, 20 anos e você não sai dessa vida doida. A área financeira, preste atenção. Aí Malaquias continua. Eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade. Porque Deus disse que a descendência de Edom, descendência de Esaú é terra de perversidade. Pare um pouco, pense. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Pare um pouquinho e pense. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus através do profeta Malaquias. Onde está a minha honra? Naquele livro, A Recompensa da Honra, o pastor nos conta que os lugares que ele foi no mundo inteiro, que foram mais abençoados, foram os lugares onde as pessoas reconheciam como profeta, que é bíblico. Aquele que recebe um profeta com honra de profeta, recebe o galardão de profeta. Se você honrar o seu líder, o seu pastor, a bênção que está sobre a vida dele, isso é bíblico, vai derramar-se sobre a sua vida. Ele conta histórias interessantes, que eu quero te contar algumas delas. Uma mulher, cirofenícia, vendo Jesus, numa tremenda comunhão com seus discípulos, chega e pede ajuda. E Jesus diz assim, não é bom deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Espera lá, Jesus. Jesus está chamando a mulher cirofenícia de cachorrinha. Se eu te chamasse hoje de cachorrinha, o que você ia fazer comigo? Mas Jesus está dizendo, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. E ela olha para Jesus, entendendo que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ela fala, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, aquela mulher, apesar de ser beliscada por Jesus, ela honrou. E ela foi abençoada. E um milagre aconteceu. Se você estivesse aqui orando, está orando meio esquisito, pera lá, eu acho que essa irmã está meio bêbada, ela tomou uns uísque aí quando saiu de casa. Está falando com a língua meio enrolada. Foi isso que o sacerdote Eli falou para Ana. Se fosse hoje, você ia mandar o chicote no seu pastor, ia falar mal dele, ia criticar. Mas a Ana falou, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E ele abençoou Ana e disse, vai, que a tua petição seja atendida. E porque ela honrou o seu sacerdote, apesar de ser desprezada por ela, ela gerou Samuel, que ungiu a Davi. É isso que Malaquias está dizendo, que quando nós honramos a Deus, honramos a palavra de Deus, nós somos abençoados, porque a bênção está em Deus. Jesus disse, porventura, enquanto estive convosco, vos faltou alguma coisa? Os discípulos disseram, nada nos faltou. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra?
Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos? Aí o Malaquias vai aprofundando. Ofereceis no meu altar pão imundo. O que seria pão imundo? Por que não é pão quentinho, fresquinho? Que o sacerdote vai pegar esse pão quentinho, fresquinho, vai colocar lá no santo lugar. Porque tinha uma mesa que colocava os pães. Quando o pão endurecia, trocava por pães quentinhos. Uma igreja que entrega pão quentinho, recebe pão quentinho. Sabe o que é pão quentinho? Palavra revelada. Um filho de Deus que ministra pão quentinho, recebe pão quentinho também. Agora, filhos de Deus que convivem anos comendo pão duro, pão dormido, pão bolorento. Quantos estão entendendo? Ofereceis sobre meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdote, que desprezais o meu nome. Então isso aqui é muito importante. O que mais que Malaquias diz? Lá no versículo 8. Quando trazeis um animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Por que um animal cego? Porque é um animal defeituoso. Porque na hora de vender um animal que não é cego e não defeituoso, ele é caro. E o cego e defeituoso é barato. Então o que o profeta está reclamando é que aquela pessoa tem condição e não entrega algo que não é aleijado, que não é doente. Alguém disse que a nota mais visitada no gasofilácio das igrejas é a nota de R$1. E a nota mais visitada no seu bolso também é a de R$1. Porque aquilo que você semeia é o que você colhe. Quantos estão entendendo? Quantos dizem amém? Quando a gente se refere a uma obra prolongada, diz assim, isso é obra de igreja. Anos e anos. E a obra não acontece. Mas essa história está mudando em nosso meio. Você pode ser criativo. Você pode fazer um bolo. Você pode costurar uma roupa. Você pode fazer um alvo com Deus, um desafio com Deus. Eu não tenho, mas eu quero ajudar. Eu quero cooperar. Eu quero ver minha igreja linda, bonita. Eu quero levar meus amigos, meus colegas do trabalho. Eles vão chegar lá, eles vão ver a nossa igreja linda, bonita. Então, de alguma forma, a gente pode ajudar e cooperar. Agora veja no versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas, com tais oferta nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Talvez você não tenha a condição que eu tenho. Eu vou dar nessa noite, já dei nessa manhã, R$3.000 de oferta. 1.000 por mim, 1.000 pela Denise e 1.000 pela Larissa. O Léo já casou, é ele e a Bruna. O Tiago já casou, é ele e a Letícia. E eu não quero apenas entrar com 3.000, eu quero vender telas. Já mandei fazer uma tela pela fé, crendo que ela vai ser vendida por R$8.000. É 4.000 do sátiro e 4.000. Se eu vender essa tela que creio que vou vender, já são 7.000 que eu vou chegar junto aqui nesse desafio. Mas eu não quero te forçar, eu quero que você entenda que é pela fé. É por fé. Tudo que não é pela fé, Deus não aceita. Então, é um desafio de fé. Mas a grande pergunta que Malaquias está fazendo aqui é o seguinte: mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Poxa, mas esse Deus, hein?
Malaquias continua descrevendo, e ele vai tocar na vinda de Jesus. Irmãos, essa palavra aqui é poderosa. Veja lá Malaquias, no capítulo 3. A gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso e vamos levantar aqui nossas ofertas, tá bom? Veja lá. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas olha o versículo seguinte. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Veja que toda essa questão ligada à oferta, ligada a dízimo, ligada à semeadura, tem a ver também com a vinda do Senhor. Mas, apóstolo, como é que se explica isso? Jesus disse, o evangelho será pregado em todas as nações, depois então virá o fim. Nós estamos agora orando, pedindo a Deus que levante um casal no nosso ministério, para ir para Macapá, porque os pastores lá vão para a França. Precisamos de recurso para manter esse pastor lá em Macapá. Então, a visão missionária depende de recurso. A vinda do Senhor depende da reação da igreja às missões. Mas o Malaquias diz, quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? E olha o que o profeta está explicando. Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Para que serve o fogo na mão do ourives? Para tirar a impureza do metal, do ouro, da prata. Deus está dizendo que a presença de Deus em nosso meio será de tal forma que ele vai tirar toda a impureza da sua noiva, da sua igreja. Ele virá como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Quanto mais potente o sabão, mais rápido a sujeira sai. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor, que diz aí, justas ofertas, porque até então eles traziam ofertas injustas. O que seria uma oferta injusta? Bom, vocês conhecem aqui nossa irmã pastora Marli, eu gosto sempre de dar o exemplo dela. Nossa irmã pastora Marli foi mãe de santo. E os demônios vinham na vida dela. Ela nos contou que entregava carne de primeira, filé mignon, picanha, lá na encruzilhada, mas ela mesma não tinha condição de comer. Ela fazia despachos caríssimos lá na encruzilhada. E o dinheiro dela era muito escasso. Agora ela converteu, é serva de Deus, ungida, abençoada. Será que ela teria coragem de entregar filé mignon no altar para o Senhor? Picanha, carne de primeira? O sujeito dormia à base de remédio, cada caixa de remédio, 30, 40, 50 reais. Ele converte, não toma mais remédio, dorme o sono do justo. O que você acha que seria uma oferta justa? O sujeito tinha um emprego miserável, ganhava uma mixaria, agora converteu, servo de Deus abençoado, Deus abriu a porta. O que você acha que seria uma oferta justa? Então eu contei para vocês os 3 desafios que tive com o Léo, com o Tiago, com a Larissa. Puxa, naquele dia eu pensei, bem, vamos ter que vender nossa casa, vamos ter que vender o carro, porque essa operação é muito cara. Era muito dinheiro. O apóstolo René Terra Nova ligou para mim e falou, pastor Ari, o que você precisar, pode ligar para mim que eu deposito na sua conta.
Só que a igreja nos ajudou e no dia de pagar a conta, o dinheiro estava todo lá, irmãos. Como é que eu vou me recusar a dar uma oferta justa para o Senhor? Se esse Deus tem suprido todas as minhas necessidades, tem me abençoado, tem me levado a ser um sucesso, como é que eu vou negar a esse Deus uma oferta de justiça? Não posso. Não posso ser injusto diante de um Deus que tem suprido todas as minhas necessidades. Quantos dizem amém? E a essa igreja de Filipos, que o apóstolo Paulo disse, e o meu Deus, segundo suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Há outras igrejas que tentam usurpar essa promessa. Mas se você estudar sobre a igreja de Filipenses, era uma igreja que quando Paulo chegava, a oferta já havia sido tirada e o dinheiro já estava guardado ali para as igrejas que passavam necessidade. As demais, poucas, faziam o que os filipenses faziam. Então hoje, você não pode usurpar essa promessa, que é uma promessa para a igreja que tem a disposição de semear. Porque para aquele que semeia, a promessa é real e verdadeira e Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E o meu Deus, segundo suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. E hoje, pela manhã, com a liderança da nossa igreja, com o distrito Jeová Nissi, nós arrecadamos R$12.170. E com o distrito Jeová Jirê, nós arrecadamos R$15.450. Só com a liderança, irmãos e irmãs, nós arrecadamos nessa manhã R$27.620. Posso ouvir um aleluias? Posso ouvir um glória a Deus? Agora, com essa oferta poderosa dessa igreja gloriosa, sem mancha e sem mácula, eu estou crendo que nós vamos chegar nos R$70 mil. Posso ouvir um aleluias? Posso ouvir um glória a Deus? Então todos os nossos pastores e pastoras vão entregar agora para você papelzinho, você vai anotar aí a importância, enquanto qual é o cantor que nós chamamos aí? Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, aleluia, oh glória. Pode dar mais som na caixa aí. Ainda não se ouviu, Deus te ama. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, Deus se trabalha. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Que trabalha por aquele que nele espera. Abençoa o teu povo, Pai, nessa noite. Ainda não se ouviu Deus além de ti, desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esperam em ti, Senhor.
Essa semana compramos um caminhão de tijolo, foi R$ 2.950. O portão, incluindo o material, vai custar R$ 4.500. Os 2 painéis que nós compramos, um foi R$ 3.500, outro é R$ 4.500, quase R$ 9.000, os 2 painéis. Mas nós vamos chegar lá em nome de Deus. Os 2 painéis nós compramos pela fé, já pagamos um, falta pagar o maior. Mas Deus vai tocar o nosso coração, vai colocar o recurso na nossa mão. A igreja em unidade, ela é imbatível. Amém? Pastor Adelso, está aqui o cheque de R$ 1.000. Pode colocar no banco amanhã para descontar. Alguém ficou sem o papelzinho do desafio? Alguém ficou? Nós vamos esperar você preencher, assinar, colocar o valor. Você quer pagar em 2 parcelas, 3 parcelas? Depois vamos dar o resultado. Já tem um apelo que nós vamos fazer aqui. Faltam 20 para as 9. Rapidinho a gente termina, tá? Quanto mais rápido você for, mais rápido a gente termina. Aqui, pastor Idiomar, por favor. Pastores vão ficar aqui na frente. Você pode trazer o seu papel e entregar para eles. Pode trazer o seu papel anotado aí com o seu desafio. Pode entregar ao seu pastor. Sob a sombra de suas asas. Não saia daqui sem ser abençoado. Nós queremos te abençoar ainda. Uma bênção apostólica. Por favor, não saia sem a bênção apostólica. Por favor. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu. Sabe, irmãos, há pessoas que se sentem muito mal quando a gente fala sobre esses desafios na igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu partir dessa para outra vida, não vou levar nem material. Vai ficar tudo por aqui. Você não vai levar seu carro, sua casa, sua conta da poupança, vai ficar tudo por aí. Você só leva aquilo que você fez para Deus. As obras que você realizou te acompanham. Mais nada. E é o seguinte: o rico e o pobre vão levar 7 palmos e meio de terra no nariz. Tem jeito. E vai feder o rico quanto o pobre. E você vai virar pó. E os bichinhos vão se deliciar com a sua carne. Se a gente entrar na eternidade, só fica o que a gente construiu para Deus. Irmãos, nós vamos passar. Nossa geração vai passar. E esse imóvel vai ficar nas futuras gerações. Queremos dizer, nossos pais deixaram uma herança, um lugar para a gente se reunir. Amém? Mais alguém? Deus deu Jesus. Ele nos conquistou. Eu não tinha fé, não tinha esperança, não tinha futuro. Jesus me deu fé, esperança. E apesar de termos ministrado uma palavra sobre desafios financeiros, nós queríamos tanto que você nessa noite doasse sua vida. Porque se você doar a sua vida para Jesus,
certeza, ela será poderosamente transformada. Você gostaria nessa noite de voluntariamente entregar a sua vida? Se você quer entregar a sua vida para Deus, entendeu? Sua mão onde você está. Nós queremos orar por você. Queremos te abençoar. Alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Alguém? Fica bem, vamos colocar o pé. Nós queremos abençoar a igreja. Levante sua mão direita. Pai, bendito seja o teu nome, porque a fé não é arrepio, não é emoção, a fé, é crer no impossível. E nós cremos, Senhor, como líderes dessa igreja, que nós vamos terminar esse prédio e colocar esse lugar em condições de receber nossos amigos, nossos parentes, nossos convidados. Cremos, ó Deus, e sem medo, sem receio, fazemos esse desafio, que é para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque somos um povo de fé, um povo imbatível, um povo corajoso, um povo em unidade. Um povo que crê nos milagres do Senhor. Por isso, meu Deus, assim como o Senhor tem abençoado a nossa família e a nossa casa, peço que o Senhor abençoe esses que pela fé resolveram entrar nesse desafio. Que eles tenham testemunho de fé e de bênção sobre suas vidas. E que possamos também testemunhar de um Deus que supre todas as nossas necessidades. E que ainda nessa semana haja um milagre sobrenatural da ação de Deus nas nossas vidas. Pai, eu quero chamar à existência as coisas que não são como se elas já fossem, e eu quero profetizar, e o faço em nome do Senhor, sobre esses que nessa noite resolveram aceitar o desafio de fé, para que possamos terminar essa obra, que com certeza já está glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando a vizinhança passa e admira, quando a vizinhança passa e elogia, Pai, é resultado da fé que tem crescido em nossos corações. E nós te louvamos. Que essa noite seja uma noite de salvação e de vida eterna. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que o Senhor vos faça prosperar para a esquerda e para a direita. Que as bênçãos do Senhor persigam a sua vida. Que você seja a cabeça e não cauda. Que você esteja por cima e não por baixo. Eu declaro sobre a sua vida que todas as bênçãos descritas em Deuteronômio 28 acompanhem não só a sua vida, mas como também a sua descendência. Que o Senhor vos abençoe. Que nada te falte. Que o Salmo 23, versículo 1, seja realidade em cada segundo, em cada minuto, em cada hora da sua vida. Que você seja, como diz a palavra, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós vos abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Vá em paz, uma semana abençoada para você.